Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu querido e amado irmãos, que junto conosco já vamos fazer esse programa aí dessa quinta-feira abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já quero saudar a você aí, com shalom, graça e paz, a forma que você se expressa. Que nesse momento nós venhamos refletir sobre a palavra de Deus, a qual nós estamos aí próximo a um dia festivo, mas cremos que Deus verdadeiramente aí já vai entrar com seus propósitos e vai entrar aí verdadeiramente com seus objetivos para cada família e para cada pessoa que ainda há sobre essa terra. Eu quero nessa tarde deixar uma palavra ao meu e ao seu coração, a qual ela está no livro de Salmos 51, onde nós vamos ver o salmista confessando aquilo que ele fez que desagradou o coração de Deus, mas ele verdadeiramente pedindo e clamando ao Senhor Jesus para que ele pudesse ali mais uma vez dar a ele verdadeiramente as bases estruturais para que ele viesse permanecer nos caminhos do Senhor Jesus. Mas antes eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus pela oportunidade que ele nos concedeu. Mais de um dia nós estávamos aqui realizando esse programa Café com Fé, a qual aí Deus colocou no coração do pastor e da pastora Simone, aonde nós aí realizamos todos esse horário das 4h30, trazendo aí uma palavra edificadora para essas pessoas a qual nos assiste, e peço que também você compartilhe esse vídeo. Vamos fazer uma oração. Pai, nesse momento nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti. Apresentamos, Pai, o nosso entendimento, apresentamos, Pai, a sabedoria a qual, por intermédio do Espírito Santo, o Senhor nos concede, a qual nós viemos conhecer a Tua palavra. Obrigado, Deus, por mais esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, pela essa porta que se abriu, aonde nós transmitimos essa palavra de vida às demais pessoas, Pai. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza diante da verdade, nos levando a conhecer cada vez mais, Senhor, a Tua palavra. E que através, Senhor, daquilo que for ministrado, que possa cada vez mais edificar os nossos irmãos, que esses, junto conosco, nos prestigiem através da live. E os demais que depois entrarão, Pai. E que cremos que assim como o Senhor também tem feito pessoas que têm compartilhado essa live, Pai, cremos que essas palavras alcançarão os quatro cantos. E nós somos esses mensageiros, Deus, a qual o Senhor nos confiou para transmitir essa palavra de vida aos corações daqueles que nesse momento necessitam, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. E amém. Meus irmãos, a palavra que eu quero nessa tarde compartilhar com você, ela se encontra no livro de Salmo, capítulo 51, aonde diz que Davi confessa os seus pecados, súplicas e perdão, e ele roga-se ali a Deus, a qual esse traga um renovo, em termos de trazendo a ele um espírito reto. E a palavra diz no primeiro versículo assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Versículo 3 diz: porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados, e esse está sempre diante de mim. Versículo 5 ele vai dizer que eis que a minha iniquidade, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu-se a minha mãe. No versículo 7 ele pede agora: purifica-me com isopo, e eu ficarei puro, e lava-me, e eu ficarei mais alvo que a neve. Nós vamos ver coisas interessantes e maravilhosas em termos dessa palavra que esse grande homem Davi, aqui ele começa a trazer a cada um de nós. Nós vamos ver que a primeira coisa que Davi ele pede aqui é a misericórdia de Deus. Então, como diz, que ele diz: tenha misericórdia de mim, ó Deus. E ele vai dizer o porquê. Ele começa a dizer que ele comete algumas transgressões. E ele diz que, segundo a multidões da tua misericórdia, ele pede que Deus ali venha verdadeiramente, o que, irmão? Purificá-lo daquilo que ele havia cometido. Nós vamos ver que pontos maravilhosos de Davi aqui, desse versículo, ele traz detalhado para que nós possamos entender. No versículo 2 ele pede que Deus, através do Espírito Santo, ali lava ele completamente das iniquidades pela qual ele havia cometido. E quando ele pede essa lavagem,
automaticamente ele pede também uma purificação dos pecados a qual havia praticado. E nos nossos tempos de hoje também, nós também deveríamos ser que nem esse homem, reconhecedor daquilo que somos, o que nós temos cometido diante do Senhor, aquilo que verdadeiramente tem desagradado a Ele, e clamarmos por essa misericórdia. Pedirmos de Deus essa lavagem completamente, a qual Ele venha tirar de nós essas iniquidades a qual nós havíamos praticados, onde nós possamos pedir uma purificação dos pecados que nós havíamos cometido diante do nosso Senhor. E uma das coisas que Davi ele declarou no versículo 3, que ele diz: eu conheço as transgressões, a qual ele havia feito diante de Deus. Ele diz que o pecado que ele havia cometido estava diante dele diariamente. E muitas das vezes é isso que parte da nossa parte, irmão, temos que ter com Deus. Verdadeiramente ter essa confissão diante do Senhor, admitirmos que erramos, admitir que pecamos diante do nosso Senhor, porque quando ele fala isso, ele diz: somente contra ti, e só contra ti somente pequei. E uma coisa que Davi ele confessa aqui nesse versículo, ele diz: eu fiz aos teus olhos o que era mal. O que Davi fez aos olhos de Deus que verdadeiramente foi mal, irmão? Nós sabemos muito bem que Deus, por ele ser uma pessoa justa, por ele ser um ser verdadeiro e nele não há mentiras, e uma das coisas que ele sempre tem falado a cada um de nós é que Deus ele ama os pecadores, mas ele abomina o pecado a qual nós cometemos. Então quando Davi ele começa a relatar dizendo: eu fiz o que a teus olhos é mal, ele vai dizer que seja justificados quando falares, e puro tu serás ao julgar. E é uma das coisas que nós vamos ver claramente Deus. Deus ele é justo. Tudo que ele vai fazer é conforme aquilo que verdadeiramente ele tem apurado, ele tem analisado. E muitas das vezes, irmãos, Deus ele tem dado a nós a oportunidade, tem nos dado esse privilégio de todos os dias se arrependermos das coisas que nós cometemos. Davi, quando ele começa a relatar em termos dessa palavra, ele começa a reconhecer o que era. Ele começa a dizer: Senhor, a misericórdia do Senhor para mim, que essa seja aquilo que verdadeiramente eu necessito. E ele começa a confessar dizendo que verdadeiramente ele tem sido diante de Deus. Ele não poderia chegar a dizer: eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa reta. Mas ele diz: Senhor, eu tenho cometido algo, coisas que diante dos teus olhos verdadeiramente foi maus. E por esse motivo ele declara dizendo ao Senhor, ele diz que para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Mas uma coisa que Davi declarou, ele disse: eis que a minha iniquidade eu fui formado, e em pecado. E uma das coisas que ele diz, ele foi concebido em termos da sua mãe. Nós vamos ver algo interessante, que hoje tem muitas pessoas que precisam se analisar e ver que claramente todos os dias nós somos sujeitos a esse tipo de erros. E que hoje nós não podemos dizer que nós somos essas pessoas 100% santas, mas Deus nos ensina através da sua palavra que nós poderíamos alcançar essa plenitude de verdadeiramente alcançar esse nível de santidade com Ele, se verdadeiramente nós passarmos a fazermos conforme Ele tem nos ordenado. E Davi foi um homem que claramente confessou diante de Deus. Ele disse: concebido em pecado, eu fui gerado dessa forma. Mas ele diz algo maravilhoso no versículo 7. Ele pede de Deus uma purificação. E ele vai dizer: purifica-me e eu ficarei puro. Se lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Então nós vamos ver uma coisa interessante, é que nós também temos que pedir de Deus essa purificação. Nós temos que clamar do nosso Senhor verdadeiramente que Ele nos lave, para que nós venhamos ficar limpos diante dEle. Porque a palavra vai dizer que naquele grande dia, nós, ao chegarmos naquela grande cidade prometida, nós só poderemos adentrar se verdadeiramente nós estivermos purificados diante do Senhor. Então nessa tarde nós queremos que através da palavra de Deus nós possamos reconhecer as coisas que nós temos feito, que muitas das vezes nós não temos a coragem de falarmos diante do nosso Senhor.
E nós temos que ter essa mesma atitude como Davi teve. Reconhecer o que ele fez de errado, confessar a Deus e pedir do Senhor Jesus essa purificação. É por isso que ele diz: eis que amo a verdade, mas no íntimo, até mesmo no oculto, tu me faz conhecer. E uma das coisas que hoje nós precisamos, muitas das vezes, é que reconhecer as coisas a qual nós temos cometido. Talvez tenha coisas que talvez tem coisas que você tem cometido que nesse momento você não lembra. Mas se nós pedirmos, por intermédio do Espírito Santo, que ele nos traga a lembrança em termos daquilo que ainda nós não confessamos diante de Deus, ele trará isso em memória, porque a palavra diz que não tem nada que não esteja em oculto, que não possa verdadeiramente ser revelado diante do Senhor. E é por isso que nós temos que ter essa atitude de verdadeiramente confessarmos a Deus as coisas que aos seus olhos têm sido maus, e isso tem nos levado a se afastar do nosso Senhor. Então ainda há tempo de nós voltarmos a essa essência, buscarmos esse lavamento através do Espírito Santo, através de uma purificação, que nós possamos verdadeiramente chegar àquela plenitude do conhecimento de Deus. É para isso que a palavra vai dizer, irmãos, que Davi aqui ele diz: ao esconder a tua face dos meus pecados, apaga, Senhor, todas as minhas iniquidades. Ele começa a pedir, porque ele percebe que Deus já não estava mais próximo a ele. Como muitas das vezes também nós, às vezes sentimos que o Senhor ele não está muito próximo quando nós cometemos algo que verdadeiramente desagrada a Ele. Ontem fui à casa do Senhor Jesus e ali eu contemplando os louvores, eu disse: Senhor, toca em mim de novo, faça-me sentir a Tua presença. Por mais que nós venhamos diariamente estarmos fazendo, mas tem vezes assim que a gente sente que Deus ele não está próximo. E é nesse momento que nós pedimos para que Deus ele se manifeste, ele venha mais em nosso favor e se aproxime mais de nós. É por isso que o profeta aqui, quando ele disse: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, ele está dizendo: crie em mim, ó Deus, agora um coração puro, um coração renovado e em mim um espírito reto. Por que Davi pede isso? Porque ele, ao reconhecer o que tinha feito, ele não queria mais, talvez daqui para frente, errar, falhar com o Senhor. E nós também clamamos, pedimos, temos que pedir do Senhor que Ele nos dê a possibilidade, que Ele crie em nós um coração puro, um coração verdadeiro, um coração que não vai mais entrar maldade, que não possa mais entrar a mentira, um coração que verdadeiramente seja repleto de amor, de alegria, de paz, e que isso nós possamos também compartilhar com as demais pessoas. E ele pede outra coisa, ele pede uma renovação. E nessa renovação ele clama a Deus pedindo que Deus ele possa dar a ele um espírito reto, um espírito de obediência, um espírito de sinceridade, um espírito verdadeiro, aquilo que a pessoa verdadeiramente seja transparente, tanto diante de Deus como também diante das pessoas. Que a gente não venha mais ter um espírito mentiroso, aquele espírito que hoje engana, mas sim um espírito reto diante de Deus, aquilo que verdadeiramente agrade o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por esse motivo que esse homem pede agora que Deus crie esse coração nele puro, que crie nele um espírito reto. E uma das coisas que nisso nos faz entender é que ele diz: não lance fora da tua presença. E ele clama aqui dizendo: não tire de mim o teu Espírito Santo. E é muito ruim, irmão, é lamentável quando verdadeiramente nós já não temos mais esse Espírito de Deus em nossas vidas. Quando verdadeiramente a gente já percebe que a gente se torna um homem natural, onde a gente verdadeiramente faz as coisas com uma coisa simples, mas a gente vê que já não causa mais efeito nenhum. Então esse profeta ele pede de Deus aqui: Senhor, por mais que eu tenha falhado, por mais que eu tenha errado, por mais que eu não tenha feito aquilo que agradou teus olhos, mas quando verdadeiramente o Senhor me julgares, que eu sei que o Senhor julga e seu julgamento é justo, é reto, é perfeito, mas quando verdadeiramente tu fizeres isso, ele vai dizer algo interessante: implanta em mim um coração, mas esse coração puro, um coração verdadeiro, um coração que verdadeiramente faça a tua vontade, que venhamos cumprir o teu querer.
que nós possamos cada vez mais realizar as ordenanças que tu tem nos dado. E ele pede aqui uma coisa que ele diz: por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha falhado diante do Senhor, não retire de mim a existência de nós hoje estarmos com vida e de hoje verdadeiramente nós se permanecermos de pé, que é o Espírito de Deus. É esse que nos guia, é esse que nos conduz, é ele que nos dá verdadeiramente conhecer a palavra do Senhor. E é por isso que ele pede aqui, dizendo: não retira de mim o teu Espírito. E uma das coisas que a gente passa a analisar, irmão, é muito ruim quando nós verdadeiramente já não temos mais esse Espírito de Deus. Um exemplo bíblico que a gente podemos analisar foi um homem que foi escolhido para assumir uma postura de um governo, um homem que tinha esse Espírito de Deus, mas chegou a um ponto de verdadeiramente, pela sua orgulho, o seu orgulho, a sua soberba, a arrogância, chegou a um ponto de verdadeiramente Deus retirar isso dele. Mas através de um diálogo entre um profeta e o nosso Senhor, ele faz uma pergunta: até quando tu vai clamar, até quando tu vai rogar por ele, porque eu verdadeiramente já o rejeitei. E é muito ruim quando nós verdadeiramente somos rejeitados por Deus. Imagine a dor que talvez o ser humano ele sente. Se a gente fosse trazer para uma forma física, nós vamos ver que é muito ruim hoje quando um pai rejeita um filho. Imagine agora o nosso Criador nos rejeitando. E é nisso que a gente olha para esse homem Davi, que quando ele comete esses pecados, ele diz para o Senhor: Senhor, somente contra ti eu pequei. E ele clama para o Senhor, dizendo que verdadeiramente ele não retire dele, que ele venha apagar as suas transgressões e os pecados que ele havia cometido. Mas ele pede: então implanta em mim, cria em mim um coração puro, um coração inabalável. Cria em mim, Pai, um coração obediente, um coração reto, aquele que faça a tua vontade. Porque hoje é muito prático a gente fazer as nossas próprias vontades, mas não querer fazer a vontade de Deus. E é isso que nós queremos que nessa tarde nós venhamos refletir em termos da palavra. Será que nós buscamos esse coração puro diante do Senhor? Será que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus? Ou será que nós estamos fazendo as nossas próprias vontades? Será que nós estamos escondendo nossos pecados do nosso Senhor? Nós não estamos confessando a Ele aquilo, como disse o homem aqui, o Davi: eu fiz aquilo que aos teus olhos foi mal. Será que verdadeiramente, como eu digo uma coisa para todo mundo, é fácil eu me esconder do pastor João, da pastora Simone e dos outros pastores, a qual esses a gente tem essa aliança, esse convívio. Mas diante de Deus não tem quem se esconda, irmãos. E é por isso que o Davi, ele disse, ele poderia, por mais que ele cavasse um buraco, se aprofundasse nas maiores profundezas da terra, o Senhor ali estaria. E por mais que ele subisse os mais sublimes, mais altos céus, o Senhor também ali está. Então ele diz que não tem quem verdadeiramente possa se esconder dos olhos de Deus. Então ele se sentiu nessa possibilidade de confessar a Deus os seus pecados e também clamar a Deus que ele venha lhe lavar e venha lhe purificar das coisas que ele havia cometido. E uma das coisas que ele vai dizer, que se ele pega, alcança em Deus esse coração reto, esse coração puro, e quando ele diz que verdadeiramente pede que Deus não retire dele o seu espírito, ele nos tornaria a dar-lhe mais a alegria em termos da salvação. E é nisso que hoje nós temos que pedir de Deus, que nós venhamos ter a alegria, porque a nossa maior recompensa naquele grande dia é buscarmos no Senhor aquilo que hoje nós somos merecedores, pelo aquilo que nós estamos fazendo, é uma salvação divina. Uma coisa que eu acho interessante é que uma vez eu fiz isso dentro de um ministério, eu fiz uma pergunta: se hoje o Senhor estivesse aqui, e que se Ele pudesse nos dar 3 pedidos, o que nós pediríamos dele? Uma pessoa se levantou e disse que queria uma casa, um pediu um carro, outro pediu um bom emprego. São pedidos bons, porque quem mora de aluguel sabe que precisa de um conforto, tem que ter um lugar onde você não tem uma preocupação. Quem não quer ter um bom trabalho, né? Quem não quer ter um carrinho para sair desses apertos dos ônibus? Mas uma coisa que nós esquecemos é de pedir de Deus a salvação. E é isso que Deus quer nos dar. E essas outras coisas, pelo aquilo que nós viemos fazendo a Ele, conforme vai agradando o seu coração, Ele vai acrescentar em nossas vidas. Então é maravilhoso quando nós podemos dizer para o Senhor: Pai, nos dê a alegria.
para que nós cada vez mais venhamos falar da tua salvação e que nós também possamos alcançar isso no Senhor. Porque hoje nós falamos em termos de alegria para as demais pessoas. Falamos da salvação para demais pessoas, mas será que verdadeiramente eu tenho essa alegria? Será que eu também estou buscando essa salvação? E é nisso que Deus ele nos traz a esse esclarecimento. Então Davi ele pede verdadeiramente que através desse espírito, que através desse coração puro, que ele clama a Deus, ele venha passar a ter mais alegria e que ele venha verdadeiramente transmitir às pessoas essa salvação. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele não só pede isso, ele pede também no versículo 13, ele diz assim, ó, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. E é isso que hoje nós que buscamos no Senhor também ter essa alegria, termos essa convicção de ser salvo no Senhor, também passar às demais pessoas que em outra hora era assim como nós. Assim como nós também éramos quando nós vivíamos no mundo. Nós éramos o quê? Pessoas que verdadeiramente não respeitavam, pessoas que as pessoas vinham falavam alguma coisa, muitas das vezes não respondia com ato de ignorância, pessoas que verdadeiramente fazia coisas desagradáveis, mas achava que estava fazendo as coisas certas. Mas um dia Deus, através de um servo, através de uma serva, nos trouxe uma palavra dessa e nos fez reconhecer o que nós éramos. E hoje nós podemos dizer claramente que nós buscamos, através daquilo que foi semeado, a se converter diante de Deus. E hoje nós buscamos cada vez mais essa convicção e certeza nas palavras a qual hoje o Espírito nos ensina, para que nós venhamos alcançar essa lavagem completamente em termos do Espírito e que nós venhamos ser purificados diante do Senhor. E é por isso que ele diz, então lava-me dos crimes de sangue, ó Deus. E diz algo maravilhoso, Deus passa agora a ser a minha salvação e a minha língua o louvará eternamente a tua justiça. No versículo 17 ele vai dizer que os sacrifícios para Deus, irmão, seriam esses espíritos aquebrantados e também um coração aquebrantado e um coração contrito, esse jamais ele desprezará. Então nesse momento talvez, eu não sei como você se encontra, talvez você também possa estar na mesma posição, talvez você deve estar com o coração aquebrantado, talvez você deve estar com o espírito angustiado. E nesse momento, se você fazer como Davi fez, chegar, dobrar o seu joelho diante do Senhor Jesus, confessar a Ele, clamar por Ele, você vai ver que, como Ele diz essa palavra, Ele jamais vai nos desprezar. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina que Ele veio para todos. E Ele diz uma coisa, como Paulo descreveu, que quando Ele veio a esse mundo com o objetivo de salvar, Ele se colocou numa posição que um dos maiores pecadores e um dos maiores transgressores era Ele. E Deus o perdoou. E da mesma forma também, não tem pecado nesse mundo, a qual quando o nosso coração se encontra dessa forma, contrito, verdadeiramente com uma alma angustiada, e nós confessarmos a Deus, jamais Ele vai nos desprezar. Meu querido, Davi ele nos ensina algo maravilhoso. Primeiramente, nós temos que reconhecer o que somos. Sabemos para quem iremos recorrer. Sabemos que para essa pessoa a quem nós contaremos esses nossos problemas, verdadeiramente Ele não vai olhar como muitas pessoas têm olhado na parte física. Ele vai olhar para dentro do nosso coração. E se Ele detectar sinceridade, a palavra de Deus diz que Ele é rico em perdoar. É por isso que Davi começa logo no começo pedindo misericórdia. Porque Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em perdão, Deus é rico em amor, Deus é rico em alegria. E é isso que Ele quer nos dar. Que nós também venhamos ter misericórdia das pessoas, que nós possamos amar as pessoas e que nós possamos cada vez mais perdoar essas pessoas a qual essa tem nos ofendido. Porque perdoar hoje, como se diz uma parábola de Jesus, o que seria mais prático, dizer levanta-te e anda, ou perdoado estariam os teus pecados? Porque hoje é muito mais prático, irmão,
a gente chegar para uma pessoa e dizer, não, meu irmão, vai-te embora que não me fez nada, mas sabendo que no coração ainda tem aquela mágoa, tem aquele rancor, que no momento oportuno ele joga tudo para fora. Então, quando você fala do perdão, verdadeiramente é uma coisa como o Senhor nos ensina. Você pega aquilo ali e joga lá no mar do esquecimento, e que nem mesmo ele há de se lembrar daquilo. Então, Davi pediu por essa misericórdia, clamou verdadeiramente para que Deus lavasse ou purificasse e desse a ele essa oportunidade, como nessa tarde Deus também está nos dando. Então, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de você, que esse ano a qual nós iremos adentrar venha com paz, com amor, com alegria, que nós possamos verdadeiramente suportar, como também nós suportamos 2022, que Deus nos dê mais sabedoria da sua palavra e que nós possamos cada vez mais pregar esse evangelho às pessoas. Que você tenha um ótimo ano novo, que a tua família venha a ser repleta de paz, amor e alegria, e que Deus venha nos guardar, porque nós sabemos que os tempos já estão próximos, e aonde verdadeiramente o inimigo ele tenta de várias formas nos tirar da presença de Deus. Não desista da sua caminhada, irmão. Se você falhou, confesse a Deus e Ele vai nos perdoar daquilo que nós venhamos verdadeiramente ter cometido diante dEle. Eu quero aqui agradecer ao Senhor Jesus, agradecer ao meu pastor João, a qual todos os dias nós estamos aqui trazendo uma palavra, a qual cremos que esse Café com Fé, através dessa transmissão, tem alcançado outras pessoas que talvez nesse momento necessitariam de uma verdade e de uma palavra edificadora. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos liberta, nos cura e nos transforma. Mas uma das coisas tem pessoas que às vezes não gostam de ouvir a palavra do Senhor. Mas eu creio que você é assim que nem eu, que nem o pastor, que quando nós falamos do amor de Deus, nós se alegramos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Pai, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa ao encontro dessas pessoas. Guarde, Senhor, livre, proteja o pai, a mãe, filhos, até mesmo, Senhor Jesus, a sua parentela. Que nesse momento, Pai amado e querido, todos os planos a qual essa família, Pai, tem colocado diante do Senhor venha a ser realizado. Que 2023, Senhor, seja repleto de amor, de paz e alegria nos lares. E que nós, Senhor Deus, possamos ser, como diz a palavra do Senhor Jesus, os mensageiros do Evangelho de Cristo a essa nação. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado pela vida, pela saúde e o ar que ainda respiramos. E, Senhor, queremos lhe pedir que, ao decorrer do ano que nós iremos adentrar, que nós possamos ter outros projetos maravilhosos para nós passar às demais pessoas essa palavra de vida a cada um daqueles que nesse dia, Deus, e nessas horas nos esperam. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E amém, e amém.